Aleluia. Amém, irmão? Abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres e lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu quero hoje, com muita paz na alma, falar com você sobre não aceitar a derrota. Eu não posso, por algum motivo, aceitar ser derrotado. Eu quero que você observe de perto o que eu vou estar lendo com você, para que você possa entender como é o trabalhar de Deus. Davi, um rei escolhido pelo Senhor. Davi, um rei que ainda não tinha assumido o seu trono. Estava em processo para chegar lá. Estava sendo perseguido por Saul. Saul já vinha perseguindo a Davi há muito tempo. Por todos os termos de Israel. Aonde Davi ia em Israel, Saul juntava os seus homens e ia buscá-lo. Saul reconciliava com Davi, mas pouco tempo depois voltava o desejo de destruí-lo. De certa forma, Saul sabia que Davi seria rei em seu lugar, e Saul não queria perder o trono por dois motivos. Primeiro, porque ele não queria perder o trono, e segundo, porque ele não queria deixar que os seus filhos perdessem a descendência do reinado. Davi, então, se encontra em uma situação de fugitivo o tempo todo. Mas em Israel, ele estava em Israel. Mas um dia Davi olhou para si mesmo e ele disse: pode ser que da forma que está, um dia Saul venha me encontrar, e sim, Saul venha matar a mim, tirar a minha vida. Capítulo 27 deste livro. Davi resolve, no primeiro versículo, pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Olhe para mim, irmão. Você sabe aonde começa a derrota da nossa vida? Quando nós achamos que habitar entre os inimigos é a melhor opção. Quando nós não fazemos diferença
do local aonde habitamos. Para nós tanto faz o justo como o injusto. E nós precisamos aprender uma questão, irmão. Eu habito em uma terra aonde está o salvo e o não salvo, o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. Porém, não devo eu sentar na mesa dos pecadores e nem comer com escarnecedores. Eu preciso entender que há uma separação. Davi toma a decisão mais errada da vida dele, e ainda pior, ele leva a sua família. Ele pega as suas mulheres, as suas filhas e seus filhos, e desce para a terra dos filisteus, porque agora estava com medo de Saul. Veja bem, irmão, Davi já havia sido livrado por Deus várias vezes. Em muitos dos momentos, Deus deu vitória para Davi em referência a Saul. Quando você olha o texto, você entende que por muito tempo Davi esteve nos termos de Israel, não tinha saído dos termos de Israel, mas um dia ele resolveu sair. E olha a cabeça deste homem que era escolhido por Deus, mas tomou uma decisão: vamos fugir para a terra dos filisteus. Estando ali, Saul vai perder a esperança de nos perseguir e vai deixar de nos perseguir. Assim, se você ler o texto, você entende os erros que a pessoa toma na vida. Assim, me livrarei das suas mãos. Não. Até ali, o Senhor tinha livrado Davi. Até aquele momento, o Senhor tinha cuidado de Davi e dos seus homens. E ele toma uma decisão puramente sua e vai viver nas terras do inimigo. Nesse texto, começa o declínio da vida de um homem escolhido por Deus. O que você pode entender com isso, irmão? Que as nossas decisões afetam a nossa vida e aqueles que estão conosco. Nós precisamos aprender a tomar decisões e aprender aonde nós vamos chegar. Eu não posso, por ser servo de Deus, tem muito isso hoje, irmão. Não há separação entre nós e o mundo. Lá no meu serviço não tem problema eu estar no meio daqueles que zombam de Deus. Não tem problema eu estar no meio dos pecadores. Não tem problema eu habitar no meio deles. A pior decisão da nossa vida é quando ajuntamos com pecadores para participar da vida deles. O declínio, a destruição, a nossa derrota está exatamente no momento que nós esquecemos da última frase desse texto: me livrarei da mão dele. Não. Em todo tempo e em qualquer lugar, aonde estivermos ou aonde formos morar, Deus nos livrará do mal. Deus nos livrará do mal. E nós precisamos entender esta posição na vida para poder mudar as nossas atitudes. Davi toma essa decisão nesse texto, e você vai encontrar que Davi desce para Gate e vai habitar na terra de Ziclag. Ele e suas esposas e todos os homens, 600 homens que andavam com Davi. Davi vai habitar ali. E durante o tempo que Davi vai habitar naquele lugar, que foram 16 meses, irmão, 1 ano e 4 meses, Davi passou sem consultar a Deus, sem orar ao Senhor, sem buscar o Senhor, habitando em terra do inimigo. Veja o que é um homem. Se você, presta atenção, irmão, você não é melhor do que ninguém, amigo. Nunca coloque no seu coração que porque você é crente, você está livre de não lhe acontecer algo terrível na sua vida.
Não, você precisa entender que as coisas não acontecem conosco por causa da proteção do Senhor. Davi foi para Ziclag, habitou ali em Ziclag e ficou lá 1 ano e 4 meses. Durante 1 ano e 4 meses, Davi enganava o rei dos filisteus. Ele saía para guerrear, para conseguir alimento, conseguir bens, conseguir dinheiro, conseguir comida. Ele saía e ia para as terras dos Gesuritas, dos Gersitas, dos Amalequitas, e dava-se sobre eles e os destruía e tomava os despojos. Certo é que essas nações, Deus já tinha proposto trazer juízo sobre essas terras, e Davi enganava o rei dos filisteus, e quando perguntava onde ele estava, ele dizia que estava guerreando contra Israel. Ele dizia que estava contra Saul. E o rei dos filisteus acreditava e deixava ele ali, porque pensava o seguinte: quanto mais ele matar judeus, mais odiado ele vai ficar por eles e mais tempo ele vai me servir. Tática do inimigo. Olha a tática do inimigo. Ele vai lutar contra os seus, e quando ele lutar contra os seus vai lhe abandonar, e quanto mais tempo os seus lhe abandonar, mais tempo ele vai ficar conosco. Irmão, olha para mim aqui. Você acha que o diabo não vai providenciar meios para que quando você der uma bobeira e tomar uma decisão errada, ele não vai criar um meio para que você crie aversão à igreja? Tem pessoas que pouco tempo que ele fica no caminho do ímpio, ele já começa a olhar para o crente diferente, ele já começa a pensar nas coisas da igreja de uma forma diferente, ele já começa a fazer análise assim, dizer, a igreja. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ele me contando como foi que ele desviou. Ele falou assim: olha, eu servi ao Senhor muitos anos, já tinha largado a bebida, o cigarro, tinha tudo. Aí um dia, o pastor da igreja tinha um Uno, vendeu o Uno e comprou naquela época uma S10. Quem lembra da S10? S10 não, aquela D20, aquela D20, a caminhonetona, diesel. O pastor vendeu o Uno, fazia missões, e andar de Uno para distância longa, 2.000 quilômetros, é praticamente impossível você fazer isso. Levar o quê? Não tinha nem como levar nada. Aí resolveram comprar uma caminhonete D20 para o pastor. Ela era até vinho. Comprou. Essa pessoa falou que o dia que ele viu o pastor passar na rua de caminhonete, falou: ai, o meu dinheiro está dando caminhonete para o pastor? E aquilo ficou no coração dele, e ele disse que ia trabalhar, e aquilo ficava na cabeça dele: rapaz, eu estou trabalhando aqui, sofrendo para caramba, e o meu dinheiro está dando caminhonete para o pastor? Ele pegou e falou: não quero mais. Aí disse que ele foi afastando, parou de ir nos cultos, e começou a olhar com outros olhos, saiu da igreja, desviou do evangelho. Foi preciso enfrentar um problema totalmente diabólico, satânico. Foi pressionado pelo diabo, quase endemoniado, viu o diabo frente a frente, para poder voltar para a igreja, para tornar a voltar para a igreja. Nesse texto eu encontrei essa questão aqui, irmão. Muitas vezes o diabo prepara o caminho, o inimigo prepara o alimento, a forma de trabalhar, para que o crente não enxergue que a única razão dele ficar de pé é exatamente ele estar no meio dos crentes. Tática do inimigo, irmão: isolar o crente da igreja. Se ele conseguir isolar o crente da igreja, ele derruba ele, destrói ele. Porque o que faz trazer firmeza à nossa fé, não é porque nós somos bonzinhos e oramos demais, não, é porque outras pessoas perto de nós nos ajudam a aquecer e a entender o plano de Deus, e isso faz fortalecer a nossa fé, quando estamos no meio dos outros. Quando nós erramos o caminho, o diabo nos tira do meio da fé, da igreja. Ele faz algo interessante, ele faz com que a pessoa não entenda a igreja, e faz com que a igreja não olhe muito a essa pessoa, e faz com que há uma separação, e aí agora a pessoa sozinha facilita destruir a sua vida. Sabe o que aconteceu com Davi?
Davi foi servir então ao rei dos filisteus. E quando ele estava servindo, preste atenção o que é uma pessoa quando desvia do evangelho. Capítulo 28, põe aí, meu filho, capítulo versículo 1. Olha como é. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel, disse Aques, o rei, a Davi: fique sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Vamos matar os seus irmãos? Vamos matar os judeus? Nós vamos guerrear contra eles, Davi, e o seu povo, que é entendido de guerra e de batalha, vai nos ajudar a matar a israelita. Essa era a proposta. Essa era a proposta, irmão. Quantas vezes o desviado se pega falando mal da igreja e botando apelido no povo de Deus? Esquece que um dia ele esteve aqui adorando e exaltando a Deus. E o pior, irmão, que tem crentes que adora sentar num grupinho de pessoas para fazer piada com o evangelho. Junta um grupinho no serviço, 2 crentes, 3 não crentes, 5 espíritas, e começa a fazer piada com pregação, com pastor, com língua estranha, com o processo do evangelho. E gosta disso. Vamos matar um pouquinho dos judeus? Davi, que era um homem que estava predestinado por Deus, eu vou falar predestinado porque Deus o destinou, porque eu conhecia. Aí você fala, como que o conhecia? Não é que ele nasceu já dizendo, você tem que ser rei e é obrigado a ser rei, porque é assim, não. Predestinado porque Deus o conhecia. A Bíblia fala assim, Deus tem achado um homem segundo o seu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Então, sabendo Deus como era Davi, o direcionou a ser rei de Israel. Davi, sendo um homem que já estava ungido para ser rei de Israel, agora estava no meio de um povo para matar aqueles a qual ele seria rei. Olha como o diabo trabalha para destruir uma pessoa. Versículo 2 desse capítulo encerra o assunto nessa questão. Então disse Davi a Aques: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Olhe para mim, irmão. Você agora vai me servir. Eu sendo inimigo de Israel, do seu povo, inimigo da igreja, inimigo das pessoas, inimigo de crente, mas você agora, desviado, vai me servir. Davi se tornou servo do inimigo, servo daqueles que queriam matar os judeus. Davi deixa de ser destinado a rei de Israel para simplesmente lutar para destruir o seu próprio povo, a sua própria nação. Irmão, é o filho que mata o pai por causa da herança. É o filho que mata os irmãos porque quer dar alguma coisa. Olhe para mim aqui, irmão. Quando eu esqueço que eu sou crente, sirvo a Deus, não é porque sei servir eu faço bem feito. Não. É porque Deus me sustenta para servir. O Espírito do Senhor é que me sustenta todos os dias. Todos os dias, o Espírito do Senhor me livra da queda, me afasta do pecado, me tira da mentira, para poder eu continuar servindo a Deus. Não é porque sou bom, não é isso. Entende-se no texto que quando Davi desceu, parou de consultar o Senhor, 1 ano e 4 meses distante, sem falar com Deus, sem consultar o Senhor, passou a servir o inimigo e foi requisitado para ser servo, para matar aqueles que eram seus amigos. Olhe para mim, irmão. Por que as pessoas perdem batalhas? Porque as pessoas erram a direção da sua vida, com medo de alguma coisa, com medo por causa de algum motivo. Eles esperam algo que Deus não prometeu àquele tempo,
E quando envergonhados, começam agora a servir o próprio inimigo. Eu já vi muitas pessoas sair da igreja e falar: eu fui crente muito tempo, não resolveu nada. É porque aqui não está escrito que nós estamos aqui para resolver nada. A única situação nossa aqui é resolver a situação do pecado. As outras coisas são créditos e bondade e misericórdia de Deus. Então, pode até vir algo melhor para a vida? Pode, porque Deus é bom. Mas se eu não entender isso, eu vou deixar de servir a Deus para servir o inimigo. Eu já vi muitas pessoas sair do nosso meio e ir para meio de igrejas heréticas. Eu conheço diáconos da igreja, que hoje servem a Santo Antônio, São José, São Pedro, Eu conheço diáconos, obreiros, tesoureiros da igreja, que hoje está pedindo bênção em outra igreja. Por que isso, irmão? As pessoas esquecem de continuar consultando o Senhor. Você sabia que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas acham que Deus é obrigado a segurar ele? Que Deus é obrigado a colocar a mão nele e ficar segurando. Não vai para o mundo não, não vai para o mundo não, não vai não, fica aqui, não sai não, fica, não, você não vai sair. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim, irmão. Ovelha perdida, Deus vai atrás. Dom perdido, o Espírito Santo ajuda a reencontrar. Filho pródigo, Deus não vai atrás. Deus não vai atrás. O filho pródigo decidiu sair de casa. O pai impediu? O pai impediu, irmão? Não. Quando o filho decide sair da igreja, o pai simplesmente diz: então, e você não vê o pai do filho pródigo ir atrás dele buscá-lo? Não. O filho pródigo desconfia que está errado e diz: levantar-me-ei e irei ver meu pai. Mas o pai fica na porta da casa esperando o filho aparecer. Por quê, irmão? Porque Deus jamais deixa a igreja, continua aqui, em nome de Jesus. E quem um dia saiu e quiser encontrar Deus, terá que voltar para a casa do pai. Mas tem uns pregadores de Google que está sempre dizendo aí que Deus vai atrás porque você é especial. Deus vai buscar você. Vai não, irmão. Deus não vai buscar você. É o filho pródigo que desconfia da miséria que vive e olha o local que está e se pergunta onde é melhor, onde estou ou na casa do pai. Aí ele desconfia que na casa do pai é melhor do que servir porcos e tratar de porco no chiqueiro com lavagem. Ele olha as duas situações e diz: na casa do meu pai, até os escravos vivem melhor do que eu. E é na casa de meu pai. Olhe para mim, irmão. Quando eu esqueço de buscar a Deus e acho que eu já posso tomar decisões sozinho, acontece o que aconteceu com Davi. Davi vai para a guerra junto com Aques, mas Deus interfere de uma forma soberana, coloca os homens do rei de Aques, dos filisteus, contra o povo de Davi, e o rei fala: olha, eu queria que você fosse comigo, mas os príncipes do meu povo não aceitam você conosco, então eu vou pedir você que volte com o seu povo, e nós vamos para a guerra. E Davi: olha, mas eu queria participar. Ele diz: não, mas volte, eu confio em você. Eles não. E Davi volta. 3 dias depois, Davi chega na sua cidade. Davi chega na sua cidade, e quando ele chega lá, irmão, que entra lá na cidade, logo de cara, a primeira coisa que ele percebe é que a cidade dele estava destruída. Foi tomada, destruída, queimada no fogo, cativa os seus filhos, cativa a sua mulher, cativa o seu povo.
capítulo 30, versículo 1, até o versículo 8, você encontra no versículo 4, põe o versículo 4 aí, meu filho. Fala a verdade se isso aqui não é história do filho pródigo. Onde Davi se encontra? Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e chorou até não ter mais força. O que acontece com o crente longe da casa de Deus? Chora até não ter mais força. Não é a história do filho pródigo? Chorou até perder o ânimo. Por que chorou? Porque o próprio povo que estava com ele queria matar ele. Por que chorou? Porque estava longe daquele que o protegia. Porque quem protegia Davi e a sua família era Deus, e não Davi. Mas ele estava 1 ano e 4 meses, 16 meses, sem consultar o Senhor. Esse texto faz um declínio na vida de Davi e coloca ele no chão. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram até não ter mais força. Estava onde, irmão? No chão. Não tinha mais força nem para ficar em pé. Versículo 5. Também levou as 2 mulheres de Davi, foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. Versículo 6. Davi muito o que tira a angústia do coração e alivia a alma se chama presença de Deus. O que ajuda você a enxugar as lágrimas? Presença de Deus, o Espírito Santo. O que ajuda você a vencer não é suas forças, é Deus. Davi muito se angustiou, pois o povo queria matar ele, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi fez o quê? Se reanimou no Senhor. Olhe para mim, irmão. Quem aceita ser destruído, e isso com passividade, não é Deus que pega na minha mão e me põe de pé na marra. Não. É eu que olho para o Senhor e diz: terei que voltar para a casa do Pai. É eu que vou erguer a cabeça e dizer: eu conheço Deus, e eu sei que na situação que eu estou vivendo, o Senhor pode mudar ela. A palavra reanimar é ter ânimo 2 vezes. Teve uma vez e teve a segunda vez. Davi agora no chão, a Bíblia diz, reanimou depois de 1 ano e 4 meses, Davi lembrou-se de Deus. Tinha outra porta, tinha mais uma saída, tinha como Davi escapar desta? Não tinha. O que Deus estava fazendo, irmão? Deus estava buscando o rei de Israel. Olhe para mim, irmão. Todo mundo um dia vai para a lona. Todo mundo um dia vai descer lá embaixo. Todos nós corremos o risco de ir para a lona. Qual é a diferença de um vencedor? É aquele que sabe se reanimar no Senhor. Qual a diferença de crente para crente, irmão? Por que fulano consegue ficar firme e o outro não consegue? Porque existem pessoas na igreja, não é que ele não vai para a lona, não é que ele não se angustia, não é que ele não chora até perder as forças, não é que ele é derrotado, não é isso. É que ele sabe aonde reanimar. E a Bíblia diz, reanimou no Senhor. Ou seja, eu sei aonde eu posso encontrar a minha força e a minha vitória. Para onde é que eu vou? Para o Senhor.
Versículo seguinte, só para você ver uma coisa, irmão. Disse Davi a sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8. Então Davi fez o quê? Davi fez o quê? Consultou o Senhor, 1 ano e 4 meses sem falar com o poderoso de Jacó. Qual é o caminho da pessoa que esquece de falar com Deus, irmão? Destruição. Tem muitas pessoas que enchem o peito e acham que já está pronto para tomar a decisão sem Deus. Sem Deus, a única coisa que nós perdemos, tudo. Família, filhos, mulher, casa, morada. Sem Deus nós perdemos tudo. O que que o inimigo quer fazer conosco? Fazer o que fez com Davi, tirar tudo que ele tinha. E a parte mais difícil é tentar explicar isso para uma pessoa que não entende, que o diabo não está brincando com ele como se fosse um bonequinho. Não. O que o diabo quer é acabar com a vida do servo de Deus. E muitas vezes, ele usa até os irmãos. Pastor, muitas vezes, o diabo usa até crente. Quem foi contra o filho pródigo? O irmão dele. O irmão dele não aceitou o que o pai estava fazendo pelo filho. Não concordou. E nós não pensamos nisso. O diabo não está brincando. A vontade dele é destruir, é acabar, é roubar tudo que se tem. Nós temos duas oportunidades. A primeira é lembrar que temos Deus. Mesmo que nós estamos fracos e talvez abatidos, triste, como diz Paulo no capítulo 4 e 5 de 2ª carta aos Coríntios, abatido, triste, angustiado, mas não destruído. Veja bem, abatido, triste, angustiado, mas não destruído. Destruído? Não, destruído é quando eu morrer e for para o inferno. Se eu não morri ainda, eu não estou destruído. Ou seja, eu posso estar lá embaixo, mas eu sei aonde eu vou encontrar força e me levantar de novo em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão, sabe como vencer na vida? Todo dia levanta e diz: diabo, mais uma vez eu vou me levantar em nome do Senhor dos exércitos. Então consultou Davi o Senhor e diz: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu, quem que respondeu? O Senhor é misericordioso. Deus poderia ter calado para Davi, né? Deus poderia ter falado assim: não vou falar com você não, tem 1 ano e 4 meses que você não me procura. O dia que Davi voltou e disse: Deus, eu estou aqui. O que que eu vou fazer com o que aconteceu? Nem direção ele tinha. Angustiado, triste, chorando, com medo do povo matá-lo. O que eu vou fazer, Senhor? Eu posso ir atrás? Mas por que você está perguntando agora? Quando você foi para os filisteus, você não perguntou se deveria descer lá? Quando foi habitar na terra dos filisteus, não consultou o Senhor se ele deveria ir para a terra dos filisteus. Mas agora, porque a sua família estava sendo destruída, ele resolve perguntar para Deus o que ele ia fazer. E Deus diz para ele: vai, você vai conseguir, você vai libertar. Olhe para mim, irmão, a misericórdia do Senhor é muito grande. Se voltarmos para o Senhor, Ele voltará para nós. Eu fico olhando a quantidade de crentes, adolescentes, jovens, que eles acham que Jesus, que o diabo não quer nada com eles. Irmão, se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais, você veria a quantidade de demônio que passa o dia inteiro atrás de você, procurando uma forma de destruir a sua vida. O Senhor não permite você ver, porque se você ver, cai um medo tão grande, um pavor tão grande na sua alma, que nem de casa você sai.
a vontade que o diabo tem de consumir a sua vida. Eu estava conversando com um rapaz, falei para ele assim, falei, irmão, existem algumas coisas que o diabo luta para tirar de nós de imediato. Primeira coisa, a felicidade, a alegria de viver, prazer de viver. Isso não vem sozinho, vem com família. Ninguém tem alegria morando sozinho, irmão. Ah, eu sou feliz de morar sozinho. Mentira. Família traz alegria. Família traz alegria. Você compra uma casa, a melhor coisa da casa é ver a família entrar na casa. Você faz comida, a melhor coisa é a família estar lá comendo, irmão. Se você fazer qualquer festa, se não tiver ninguém, não compensou fazer festa, irmão? O camarada vai fazer um churrasco, só está ele e a churrasqueira. Não tem nem como sorrir. Então, família, o diabo quer tirar a alegria de viver. A segunda coisa que o diabo quer tirar de nós, o prazer de comer, irmão. O prazer de comer. Porque qualquer pessoa que alimenta, ele sabe que o alimento traz alegria. Traz alegria. Então o diabo quer tirar o prazer de comer. Para isso ele tem que tirar dinheiro, ele tem que tirar bens, ele tem que ir tirando as coisas, ou até mesmo a pessoa adoecer para não comer. Olhe para mim, irmão. O que eu não posso deixar acontecer é o diabo minar aquilo que Deus já me deu. Deus me deu. E eu não posso aceitar que isso torne uma derrota na minha vida. Não, eu já perdi mesmo. Não, eu não perdi. Eu estou angustiado, triste, abatido, mas não estou destruído. Vou levantar de novo, em nome de Jesus. O filho pródigo disse, olha, eu vou me levantar, levantarei e irei ter com meu pai. Davi levantou e consultou o Senhor. Irmão, olhe para mim. Deus está sempre com a mão estendida para nos abençoar. O que falta é lembrarmos que Ele é poderoso. Vamos colocar de pé. Derrotado, no chão. Quando você sentir que acabou, irmão, está só no começo. Porque você está perto de falar com Deus. Quando tiver tudo fechado as portas, é que você vai pensar assim, agora não tem mais jeito, só existe uma saída, para o céu. Deus vai entrar com providência na sua vida, na sua família. O dia que você se reanimar no Senhor. Pegue na mão da pessoa do teu lado. Meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui. E é o Senhor que muda tudo. O Senhor é um Deus que muda todas as coisas em questão de segundo. Tudo aquilo que é perdido passa a ser reencontrado pela sua presença e a sua graça. Deus, o Senhor muda tudo. Eu sei que o Senhor pode mudar a nossa situação e tornar-nos, ó Deus, ó Pai, na sua presença e tornar a nossa vida uma bênção. Em nome de Jesus, que o Senhor pode dar ânimo e redobrar o ânimo do seu povo, para que eles possam continuar caminhando e vencendo, em nome de Jesus. Amém.